integral definida. Esperamos que ao final dessa videoaula você seja capaz de compreender os princípios da integração definida através do problema da área e de visualizar a validade das propriedades da integral definida através do problema da área. Bom, para começar a falar sobre o tema integral definida, antes falaremos do conceito área líquida com sinal. Consideremos que uma função f seja contínua no intervalo AB. Então, a área líquida com sinal A entre a curva y igual a f de x e o intervalo AB é definida pelo limite, com n tendendo a mais infinito, do somatório de f de xk asterisco vezes ΔX, com k variando de 1 a n. Bom, aqui eu tenho uma figura que ilustra bem a questão da área líquida com sinal. Essa curva ela tem valores ao longo de A a B, valores positivos e negativos para y. Então, veja que ela forma áreas acima do eixo x e abaixo do eixo x. A área líquida com sinal vai ser o quê? A soma das áreas que estão acima do eixo x menos a soma das áreas que estão abaixo do eixo x. Então, essa é a área líquida com sinal. No caso, esse conceito de área no plano cartesiano, quando nós calculamos uma área abaixo do eixo x, essa área é considerada, em termos algébricos, como negativa. Então, se você quiser calcular a área, com o sinal apenas positivo, então basta você calcular essas áreas separadamente e realizar a soma. Bom, as somas de Riemann são um conceito que nós já vimos meio que de forma intuitiva, da aproximação da área abaixo de uma curva e o eixo x por somas de retângulos, onde esses retângulos podem ter larguras iguais ou diferentes e a altura desses retângulos são os valores da função para determinados x dentro do intervalo de A e B. Bom, no caso, mesmo tendo retângulos iguais ou diferentes, essa integral de Riemann ela norteia um princípio para o cálculo de áreas entre curvas. Ela serve como base, além de propiciar que métodos numéricos sejam utilizados para o cálculo dessa integral. Bom, o que é que nós podemos dizer a respeito dessa integração? Aqui a gente utiliza uma definição. Dizemos que uma função f é integrável em um intervalo fechado finito AB se o limite com o máximo ΔXk tendendo a zero do somatório de f de xk asterisco por ΔXk, com k variando de 1 a n, existir e não depender das escolhas das partições ou da escolha dos pontos xk nos subintervalos. Então, nesse caso, nós denotamos o limite pelo símbolo integral definida de A até B de f de x dx. Ou seja, nós estamos calculando a área entre f de x e o eixo x no intervalo que vai de A até B. Então, esse A é o limite inferior e o B é o limite superior. Essa simbologia, esse conceito, é que é denominado como integral definida de f de A até B. Muito bem. Teorema importante diz que se uma função f é contínua em um intervalo AB, então f é integrável em AB e a área líquida com sinal A entre o gráfico de f e o intervalo AB é dada pela integral definida de A até B de f de x dx. Lembre-se do conceito de área líquida com sinal. Bom, dessa maneira, nós vamos esboçar a região cuja área está representada pela integral definida e vamos calcular a área usando uma fórmula da geometria. A primeira integral é de uma função constante, no caso y igual a 3, definida de menos 1 até 3, limite inferior
limite superior, conforme estão exibidos na integral. Isso aqui é um retângulo. A área do retângulo é nada mais, nada menos que base vezes altura. No caso, a área é 12. Tá? Aqui nós temos a função x mais 3, de menos 1 a 2, né, junto com o eixo x. A região que é formada é um trapézio. A área do trapézio é metade da soma deste lado com este, vezes a base do trapézio. No caso, a área é 21 meios. Aqui, essa função, definida de 0 a 2, forma 1/4 de um círculo. Então, para calcular a fórmula, basta calcular a área do círculo com este raio e dividir por 4. E nós chegamos à área π. Propriedades da integral definida. Então, aquelas propriedades, né, que a gente viu anteriormente para as integrais, elas são aplicáveis também nas integrais definidas. Então, primeiramente, se A estiver no domínio de f, definimos integral de A até B de f de x dx como sendo zero. Ou melhor dizendo, apenas fazendo uma correção, integral de A até A de f de x dx é igual a zero. Né? Ou seja, quando a gente tem uma integral de A até A, na verdade a gente não tem uma região, nós não temos uma área. O que a gente tem é apenas um segmento. Segmento não tem área. Se f for integrável em AB, definimos que a integral de B até A de f de x dx é menos a integral de A até B de f de x dx. Né? Ou seja, a inversão dos limites na integração muda o sinal da integral. E se f e g forem integráveis em AB e se c for uma constante, então c vezes f mais g e f menos g são integráveis em AB, seguindo as propriedades da integral indefinida, tal como vimos anteriormente. Aqui nós temos mais um teorema importante. Né? Se a função f for integrável em intervalo fechado, contendo os três pontos a, b e c, então a integral de a até b de f de x dx é igual à integral de a até c de f de x dx, mais a integral de c até b de f de x dx, não importando como os pontos estejam ordenados. Mas, de qualquer forma, se nós imaginarmos que o ponto C é interno a A e B, está entre A e B, fica mais fácil de visualizar. É como se calculássemos uma área de A até C e a área de C até B. Logicamente, a soma dessas áreas deve ser igual à integral de A até B. E aqui, no teorema, nós dizemos que se a f for integrável em AB e a função for positiva para todo x em AB, então a integral de A até B tem que ser maior ou igual que zero. Se f e g forem integráveis em AB e f for maior que g para todo x em AB, então a integral de A até B de f tem que ser maior ou igual que a integral de A até B de g. Aqui o exemplo, onde nós temos uma subtração de integrais. Conforme a propriedade, nós podemos separar em duas integrais e calculá-las separadamente. A constante menos 3 é passada para fora da integração, de maneira que a primeira integral é a área de um retângulo, de base 2 e altura 5. A área vale 10. E a segunda integral é 1/4 da área de um círculo, conforme já vimos anteriormente. Substituindo na expressão, nós vamos ter 10 menos 3 vezes π. Então, a integral é 10 menos 3π. E assim nós encerramos nossa primeira aula sobre integral definida.